Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Essa é a primeira menção de vinho na Bíblia. E a palavra-chave aqui é embriagou-se, porque ela estabelece muito bem tudo o que precisamos saber acerca do vinho nesse versículo. E certamente o vinho aqui é fermentado com álcool suficiente para levar à embriaguez. E o que é importante nessa primeira menção do vinho na Bíblia é que a palavra hebraica para vinho é essa que está aparecendo aqui. Eu, eu não vou falar porque eu não sei a pronúncia. Eu acho que é Yahin, mas não tenho certeza. Então, está aparecendo aqui a palavra. E essa palavra é empregada 140 vezes no Antigo Testamento. Os especialistas em hebraico dizem que a palavra vem de uma raiz não utilizada, que significa que, apesar de passarem por muitos livros e registros antigos, os especialistas em hebraico não encontraram nenhum texto no qual tenha sido empregada a forma mais básica da palavra. Só que eles sabem que o radical da palavra significa de fato efervescer ou borbulhar, e isso se refere claramente ao processo de fermentação, no qual o fermento converte açúcares em álcool etílico e dióxido de carbono. Então, do próprio sentido da palavra e da embriaguez de Noé, no primeiro uso dessa palavra na Escritura, podemos concluir que o vinho bíblico é vinho alcoólico. Noé plantou uma vinha, bebeu Yarim e ficou bêbado. Aqui não há necessidade de nenhum doutorado em línguas semíticas. O caráter intoxicante de Yarim é claro na Escritura. Noé ficou bêbado por tê-lo bebido. Ló ficou bêbado por tê-lo bebido. Assuero ficou alegre por causa do vinho. O vinho estonteia. O proverbial bêbado tem todos os tipos de problemas pessoais por causa do vinho. Os bêbados de Efraim foram dominados pelo vinho. O império babilônico embebedou-se com o vinho. Se isso não é substância intoxicante, eu não sei o que é. Nós já vimos uma razão pela qual embriagou-se é uma chave em Gênesis 9, do 20 ao 21, porque ela demonstra diretamente que o vinho mencionado ali era fermentado, não suco de uva. E já que Yahin é a palavra mais comum empregada para vinho em todo o Antigo Testamento, ela é um excelente indicador de que no Antigo Testamento o vinho é em geral uma bebida que embriaga. E uma razão mais impressionante é que às vezes o hebraico emprega a palavra para se referir à bebida fermentada propriamente dita. Na passagem sobre Noé, a palavra para embriagar-se é shakar, um verbo que significa ficar bêbado. Em outros lugares é empregada na forma de substantivo, shekar, que significa bebedeira ou embriaguez. Quando o sacerdote Eli encontrou Ana orando em silêncio perto do tabernáculo, ele a acusou de estar bêbada, como está registrado em 1 Samuel, capítulo 1, versículo Até 14. quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E o que foi que Ana respondeu? Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Perceba que aqui as duas palavras estão ligadas ao efeito. Yahin e Shecar podem tornar uma pessoa Shakar. Agora leia comigo Gênesis 43, versículo 44. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Só que o hebraico diz uma coisa mais reveladora do que os tradutores se dispuseram a admitir. O hebraico diz: eles beberam e chacar com ele. Ou seja, eles beberam com ele até que todos ficaram evidentemente sob a influência do que beberam. Em outras palavras, eles se divertiram. E aí você vai me dizer: Ah, então se José e seus irmãos beberam e ficaram chacá, e se a escritura não condenou esse ato, então eu também posso beber e ficar chacá. não, você não pode ficar chacar. Lembra de que no episódio 2 eu disse que devemos ter em tudo uma moderada liberalidade? Precisamos ter em todas as coisas uma moderada liberalidade. E eu penso que moderada liberalidade deveria ser o modelo do modo de proceder em tudo na vida cristã.
E esse tudo inclui fumar e ingerir álcool. Esse caso de Gênesis 43 é o exemplo perfeito disso. Ao usar a palavra chacal, o texto bíblico indica ou que eles não costumavam beber vinho sempre, ou que houve mais do que uma tolerância comum quando estavam à mesa. Só que o texto não implica nenhuma intemperância da parte deles. Então, os beberrões não podem apelar para o exemplo dos santos para validar o seu delito. O que houve em Gênesis 43 foi uma honrosa e moderada liberalidade. Mas vamos deixar o hebraico de lado e vamos passar para o grego. A palavra grega para vinho é oinos. Só que essa não é a única palavra. A outra palavra para vinho é gleukos, que significa literalmente suco doce e se refere a vinho novo ou suco de uvas recentemente prensadas. Então, oinos significa vinho e gleukos significa suco de uva. E se os escritores do Novo Testamento quisessem insistir em suco de uva, como insistem os cristãos modernos, os nazistas do vinho, eles poderiam ter facilmente empregado a palavra gleukos e não oinos. Só que, enquanto a palavra oinos aparece no Novo Testamento 33 vezes, a palavra gleukos, que significa vinho novo ou suco de uva, aparece apenas uma vez. Uma única e ridícula vez. E vale ressaltar que até o suco de uvas recentemente prensadas era armazenado por certo período. E isso significa, meus caros nazistas do vinho, que até o suco novo era fermentado um pouco nesse período, antes de ser engarrafado para um posterior consumo, digamos assim. Então, qualquer pessoa poderia ficar bêbada bebendo esse suco de uva caso bebesse o suficiente. Em Atos 2, por exemplo, no dia de Pentecostes, depois que o Espírito desceu e os apóstolos começaram a falar em outras línguas, alguns zombaram e disseram: eles estão cheios de vinho novo. E o que foi que Pedro disse? Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Onde é que eu quero chegar? Eu quero que você saiba, proibicionista, eu quero que você entenda que naquela cultura se sabia que até o tipo mais suave de vinho era alcoólico o suficiente para embriagar uma pessoa, caso fosse bebido em excesso. Mas deixando isso de lado, gleukos ainda se refere literalmente só ao suco recentemente engarrafado, em oposição a oinos, que é o vinho alcoólico. Então, se a escritura realmente proibisse o consumo de álcool, esperaríamos ver gleukos empregado muito mais do que apenas uma vez dos 33 casos existentes no Novo Testamento. Estabelecendo a proporção, eu lamento dizer, o Novo Testamento é 97% favorável à substância alcoólica. Então, é mais honesto reconhecer que o vinho alcoólico constitui a norma bíblica do que ficar com legalismo, proibindo as pessoas de exercer a sua liberdade, saboreando o bom vinho.